Olá, tudo bem? Eu sou Diego Rodrigues Paes e essa é a nossa última videoaula aqui para fechamento da disciplina Estágio Supervisionado 2 para alunos do ensino fundamental. Só para recapitular, meu RGM é 0631510 e a minha orientadora é a professora mestra é, Inês Welter Marx. O conteúdo tem sido bastante interessante a disciplina e a gente vai estar falando um pouquinho a respeito agora de gêneros literários aí, conteúdo mais voltado para alunos do nono ano. Acredito que é um assunto bem interessante, né? Uma introdução para bastante coisa que interessante também que vem para o ensino médio. Então espero que esse conteúdo seja de bastante proveito, que seja também uma porta de entrada aí para o que está vindo no ensino médio, tá legal? Vamos lá, tem bastante coisa interessante. Bom, antes da gente continuar aqui, pedir desculpa que nosso local de gravação fica próximo à janela, que está próximo à rua, então constantemente a gente fica ouvindo o barulho de carro passando. Pode ser que atrapalhe um pouquinho, mas não vai impedir a gente fazer nosso trabalho, tá legal? Inicialmente, acho que para a gente entrar no assunto é interessante a gente falar um pouquinho sobre o conceito de gêneros literários, né? Gêneros literários, na verdade, são grupos de obras que apresentam as mesmas características, né? Elas têm características semelhantes, então a gente tenta catalogar eles. Essas divisões, elas não são coisas novas, né? Elas vêm desde lá da antiguidade, com Platão, com Aristóteles, né? Já se dividia as obras nesse formato, né? Então, a gente também pode colocar aqui, essa classificação ela também pode ser bastante elástica, né? Não significa que uma obra, a maioria delas tem característica parecida, mas não significa que uma obra vai ficar presa somente a um tipo deles, né? Uma obra ela pode ter uma característica predominante, né, de um gênero e pode ter também características, né, um pouco de característica de outro, e a partir daí a gente está formando um subgênero. Mas o que é importante que a gente conceituar nesse momento é que existem três grandes grupos de gêneros literários e as obras, né, tendem a estar caracterizadas, vinculadas a um desses três grupos, né? Elas podem sim ter características de outro grupo, porém, desde que o mundo é mundo, esses três grupos, né, essas três nomenclaturas, elas já existem. A gente vai estar falando a respeito deles adiante, mas é interessante a gente caracterizar, né, cada um deles e nomear nesse primeiro momento para saber o que está fazendo, até para formar os nossos tópicos. A gente tem inicialmente, né, o grupo de gêneros narrativo ou épico, é aquele que é vinculado, né, ao desenvolvimento de uma história com personagens, né, tem aquela ideia de roteiro, começo, meio e fim, né. A gente brinca lá que era uma vez e terminou e foram felizes para sempre. Nós temos um gênero mais voltado à poesia, que é o gênero lírico, né, que não tem toda essa obrigatoriedade de você ter esse vínculo com a história, com o roteiro, né, que é o gênero lírico. Nesse caso você tem um gênero mais voltado à poesia, em que o narrador ele tem essa liberdade de falar de dentro, de falar de fora. E por fim você tem o gênero dramático, que na verdade hoje ele tem um conceito mais amplo, mas ele surgiu como roteiro para peças de teatro, né? Então ele tem um vínculo voltado mais à formatação de peça de teatro, com passagem, né? com tomadas. Então, essas obras que a gente tem hoje, elas estão caracterizadas num desses três grupos, só para a gente colocar. O grupo narrativo, ou também conhecido como épico, o grupo lírico e o grupo dramático. Então as obras vão estar vinculadas, claro que podem estar passeando um pouquinho, ter característica de um ou característica de outro, mas acaba sendo a nossa classificação principal partindo desses três grupos, tá? Bom, para a gente começar aqui, vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho inicialmente a respeito de gênero lírico, né? O que seria
o gênero lírico, né? Seria uma modalidade lírica, uma modalidade de poesia, onde o autor, ele através da palavra, né, através da combinação de palavras, né, através de artifícios aí como a rima, como o ritmo, né, ele pega sentimentos que ele tem, a visão de mundo que ele tem, aquela parte mais interior dele e transforma isso e repassa isso a combinações de palavras. Então nada mais é que ele pegar a visão de mundo dele, um sentimento que ele tem, escolher palavras na ordem certa, escolher ferramentas corretas e através desse resultado o leitor, né, um interlocutor, passa ao leitor o sentimento dele. E esse leitor ele recebe isso, às vezes ele interpreta de forma integral, né, exatamente o que o leitor quis passar, ou às vezes não, aquele sentimento que o leitor colocou, ele é recebido pelo leitor de alguma maneira que acaba fundindo, acaba unificando esse sentimento do que o autor passou com o sentimento dele, e ele acaba tendo uma experiência única. É algo muito interessante, né? Nessa modalidade lírica, ela não tem uma forma única, né? Ela tem algumas subcategorias que são utilizadas para caracterizar caracterizar a obra nessa ideia de o autor passar o sentimento dele. A gente vai falar algumas, não vamos aprofundar muito, até porque o nosso tempo é um pouquinho curto, mas vamos falar a respeito de algumas que são as principais formas que a gente encontra na história da nossa literatura para ver esse tipo de obra lírica, de construção lírica. A mais comum delas, inicialmente, a gente vê a poesia. Poesia nada mais que na essência dela, nada mais é que a gente harmonizar a palavra, né? É você passar, seria a ideia justamente de você passar o sentimento, aquela vivência, acho que é o que mais caracteriza, é o mais próximo ao que a gente entende de gênero lírico. Seria você utilizar um conjunto de palavras e você passar esse sentimento que tem ao autor, né? Acho que é muito legal se a gente olhar ali Carlos Drummond de Andrade, ver o poema José ou ver a canção do Exílio do Gonçalves Dias, a gente vai beber isso, né? Ele exacerbando, ele passando esse sentimento que ele tem a respeito de algum tema para o leitor. E o leitor pega e assimila esse sentimento e acaba somando o sentimento dele. A gente tem a ode. A ode ela era mais conhecida lá, Horácio, né? Ela é uma composição assim mais sonora e mais calorosa, vamos dizer assim. Ela seria um primórdio da poesia e tá vinculada ali mais a esse sentimento que é repassado mais na literatura clássica. A gente tem a sátira, que a sátira é você pegar e utilizar o do seu sentimento para você atribuir um sentimento mais cômico, um sentimento de você um sentimento de vamos ver assim, de você distorcer assim com com vista ao humor, com vista a deixar o leitor identificando um ponto que ficou em aberto numa obra, né? A sátira faz com que você pegue pontos que são embaraçosos de alguma obra e você potencializa eles para deixar isso visível ao leitor, né? Trazer esse sentimento cômico, né, de alguma coisa que não era para ser cômica, né? Isso é muito interessante para o autor. Uma outra possibilidade que a gente tem é o hino. O hino, na verdade, é a gente escrever essa poesia, escrever essa produção lírica com uma ideia de você engrandecer algo, né? Normalmente você pegar um hino que você pega para engrandecer um país ou uma região, ou você pegar um acontecimento, ou você pegar e engrandecer ali alguma coisa relativa à religião. Você vê quem fala que muito de hino aí na música religiosa, né? Eles colocam como isso. Então é você pegar, usar da poesia e colocar de sentimento com o objetivo de se engrandecer alguma coisa. A gente tem o soneto, que é um tipo de poesia muito específica, né? Muito mais trabalhada, que ele é um poema, né? Formado ali por 14 versos. Ele é feito por 2 quartetos e 2 tercetos. Ele foi muito utilizado na literatura, né? Principalmente na literatura europeia.
ele tem toda uma regra para funcionar, eles normalmente são muito bonitos, né? É uma obra bem diferencial e valoriza bastante o que é o lírico, né? A gente, como sugestão, né, passando alguns sonetos para pegar ali, a gente tem o soneto do amigo de Vinícius de Moraes, ou se você pegar Florber Espanca e tem lá o Ser Poeta, vale a pena conferir, assim, é um conhecimento que você vê diferenciado de você fazer. É você pegar e passar esse sentimento e ainda conseguir colocar isso dentro de uma regra. A gente tem ali ainda, vou falar de dois tipos aqui rapidinho só para pegar. O haikai, ele é um poema japonês, né, que ele é desprovido de rima e ele normalmente ele só tem 3 versos, né. Também ele entra na característica, mas segue a ideia do gênero lírico. E para fechar, a gente tem o acróstico, né. Ele tem toda uma ideia, mas ele é mais visual, né. É uma poesia lá que as primeiras letras, né, elas formam uma primeira letra de cada frase, ela forma uma palavra ou uma ideia central, né. Então ele tem, não basta a construção, não basta o sentido, né, também a formação e a disposição das ideias para que forme uma mensagem subliminar e uma mensagem que fica vamos dizer, adicionando a mensagem do poema original. Então ele apresenta duas vertentes. O acróstico ele é muito interessante. Bom, o que é legal a gente colocar aqui a respeito do gênero lírico é justamente isso, né? Qual que é a ideia dele, independente da gente aprofundar em qualquer um? É que trata-se justamente de você observar um tipo de construção literária onde o poeta, né, o autor, ele pega e utiliza lá de uma estética, de uma combinação de ferramentas linguísticas que ele tem para pegar o sentimento e colocar na palavra dele, e desse sentimento ele tá repassando, e o autor vai absorver isso aí de uma maneira, talvez exatamente como foi colocado pelo autor, mas também isso aí serve para aguçar, para ele pegar e identificar isso aí junto com o sentimento dele e tá criando um sentimento novo. Isso é muito interessante. Bom, prosseguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho de gênero narrativo. Diferente do gênero lírico, o gênero narrativo ele tem um foco mais na progressão, um foco em você contar uma história, né? Começo, meio e fim. A gente já havia falado lá aquela ideia de era uma vez e viveram felizes para sempre. Diferente do gênero lírico, que no caso o foco era você vê o autor passando o sentimento deles, a uma combinação de palavras, então não tinha uma ideia, um respeito à progressão, e sim mais era mais voltado ao campo do sentimento, né? Então a forma do texto ele não tinha uma obrigatoriedade. Diferente já no gênero narrativo, não. Existe a ideia de começo, meio e fim, enfim, existe progressão, existe roteiro, tá? Vou falar um pouquinho aqui dos principais gêneros os principais formatos que a gente vê lá pro gênero narrativo, né? Inicialmente é legal a gente falar um pouquinho aí de romance e de novela. Eles são muito parecidos. Qual que seria a ideia dos dois? Seria você passar uma história, né? Contar uma sequência através de um roteiro, bem conciso, né, bem firme, né, que você tem uma história, né, de vários personagens entrelaçados, né, que tenha obviamente o começo, o meio e o fim. Normalmente no romance o exemplo e o campo descritivo ele é muito importante para que aconteça. Então normalmente os romances eles são mais longos, né. Existe uma preocupação não somente com a progressão da história, também com a caracterização do ambiente. A novela, por sua vez, ela é muito próxima a isso. Porém, não existe tanto essa profundidade, essa obrigatória. Ela acaba sendo bem mais sucinta, né? Não existe uma preocupação tão grande em você caracterizar, em você associar temporalmente os eventos que estão acontecendo na história. Diferente que você tem no romance, que existe, além de você ter essa progressão, você ter também uma grande profundidade. Em ambos os casos é você contar uma história, né? Você pegar a história de vários elementos, de vários personagens e repassar, entrelaçar o desfecho dessas histórias e aparecer conclusões diversas para os personagens, tá?
Uma segunda possibilidade bem legal que a gente colocar aqui do gênero narrativo é justamente a fábula, né? A fábula ela é um pouquinho diferente, mas é um pouquinho igual ali do romance e da novela. Qual que seria a ideia da fábula, né? A despreocupação com o nosso conceito de realidade. Então a gente tem a ideia do fabuloso com uma não obrigação de você ter ambientes voltados para a realidade, né? Então você pode ter lá personagem que é um objeto, um artefato, um animal. A ideia aqui é mente você ter uma progressão, mas não obrigatoriamente um compromisso com a realidade daqueles objetos, né? Então você vai ver a história bastante fantasiosa, mas ela segue a mesma ideia ali do gênero narrativo. Você contar uma história que segue um roteiro que tem essa preocupação ali com você ter uma progressão. A gente tem também no gênero narrativo, a gente tem o conto, né? O conto ele é bem mais sucinto, né? Ele é uma história muito curta, então ele pega um pequeno evento e ele não tem uma obrigação de descrever ou descrever o mínimo possível o ambiente. Então a gente pega normalmente, coisa de pode ser feita ali com duas laudas, mas é uma história curta, né? Então ele segue também a mesma lógica do gênero, né? Você tem uma progressão, uma história, um começo, um desenvolvimento e um fim, porém não existe essa preocupação, é uma história bem curta, né? Pra gente comparar, né? O romance e a novela, eles já têm essa obrigatoriedade do leitor, ele está intrínseco ao ambiente. E já no conto não, ele é curto, é somente você pegar o desfecho e fica ali mais no campo de construção, de entendimento dessa progressão. Futuramente a gente tem a crônica, né? A crônica ela é um texto que não apresenta muita formalidade, ela tem uma mera ideia de você colocar um acontecimento cotidiano ali de uma forma uma linguagem bem mais simples, ele fica ali muito próximo entre você separar ali o que é literatura, o que é jornalismo, assim, para quem tem uma ideia ali de querer conhecer mais a fundo, né, vale muito a pena você ver Machado de Assis. Ele tem uma linguagem quase jornalística, despreocupada ali com você caracterizar aquilo como uma obra de progressão, mas ele também é um gênero literário, então ele fica mais ou menos nessa linha, né? É um texto curto, é um texto cotidiano que pega um compromisso menor com a forma literária. A gente tem também aqui para a gente caracterizar o fechamento, a gente tem o ensaio. O ensaio ele também está ali no gênero narrativo, mas ela é uma produção literária, ali fica muito próximo da produção didática ali. Nele o autor ele coloca ali um pouco do entendimento dele ali, do conceito dele moral, do conceito filosófico, né, a respeito de algum tópico. Então ele faz uma narrativa, ele faz um relato a respeito de uma vivência ou de alguma coisa que ele está presenciando ali naquela área dele, e utiliza isso daí não somente no campo da literatura, de você repassar uma história, né, de você criar um vínculo com essa história, mas sim no campo didático, né, para que isso daí seja repassado e colocado até com um campo como ensino, né, não somente para que a pessoa compreenda a ideia. Para fechar aqui, um dos mais importantes que a gente coloca também é a poesia épica ou a epopeia, né, que é quando o autor ele conta uma história vinculada ali a um cenário onde a grande sacada, a grande ideia é que você caracterize ali a formação de uma identidade heróica, né? Normalmente você vê bastante isso daí na literatura portuguesa ali, você vê bastante ali com Camões, você vê aquela ideia de o autor passar e enaltecer um sentimento que aquele personagem, aquele evento vai passar para o leitor, né? Ele não tem somente o compromisso de contar uma história, né? Na bagagem ele traz reboque esse sentimento, né? Através normalmente do heroísmo, de você enaltecer, de você criar uma identidade daquele público com aquele personagem. Bom, pessoal, os gêneros narrativos eles seguem essa mesma lógica que a gente colocou de progressão.
É claro que esses que a gente colocou são os mais comuns, que a gente vê desde que a gente brinca, desde que o mundo é mundo, mas dentro, como a literatura ela é muito ampla e ela recebe muita influência das outras artes, ela recebe influência da grande mídia, então ela é completamente mutante. Então dá para falar assim, toda literatura que conta uma história de biografia, toda literatura narrativa, ela está enquadrada nesses modelos? Não, não é possível você afirmar isso, né? Se você for pegar, você tem diversas subdivisões que já foram aceitas como literatura narrativa que a gente vê o tempo todo, né? Você pode pegar, por exemplo, lá uma autobiografia que conta uma história do autor, ou você contar a biografia que o autor conta a história de alguém, né? E se você pegar vários outros tipos de obras que já são catalogadas lá, se você pegar suspense, se você pegar literatura futurística, então você vai ver diversas coisas, né? Então, o importante, mais assim, o que é importante quando a gente está caracterizando esses gêneros literários? A gente caracterizou inicialmente lá o lirismo, né? E agora a gente está caracterizando essa literatura narrativa. É importante que a gente entenda que essa construção dela seja focada, né, em você repassar uma história. Bom, para a gente fechar aqui a nossa videoaula a respeito de gêneros literários, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de gênero dramático. Mas antes disso, só pontuar que nos dias de hoje é muito difícil a gente caracterizar o que é um gênero dramático. Até porque essa modalidade, esse gênero, ele foi originalmente ele ocorria para você como roteiro, né, para você caracterizar peças de teatro, né? Então, naquele tempo, as artes, né, as modalidades diversas que a gente tem de arte, cada um tinha um propósito diferente, né? É a mesma coisa, por exemplo, de você pegar a pintura naquele tempo. Naquele tempo, além da qualidade da arte, da técnica do artista, ele também tinha uma função de retratar. Nos dias de hoje perde um sentido, né? Você tem diversos mecanismos para você registrar. Então essa arte foi se adaptando. O mesmo acontece ali com o gênero dramático, né? Naquele tempo a gente não tinha as grandes mídias, né? Então o teatro ele tinha uma função informativa, né? Até mais artística que muito superior do que a gente tem hoje. Hoje ela tem uma função mais voltada à arte, né? A função de você relatar ou de você visualizar uma situação, ela meio que foi se perdendo no tempo, até uma característica aí dessa tecnologia que a gente tem hoje. Mas só para a gente colocar assim, a gente está aqui para conhecer o que era a escola, né? O que eram esses gêneros dramáticos. Eles eram esses roteiros, né? Esses formatos para você adaptar as peças, né? Para o teatro, né? Principalmente eles aconteceram nas escolas europeias, né? E a gente tem ali as principais obras ali, principalmente ali se a gente for pegar com Shakespeare. No Brasil a gente também teve algumas obras, né? Se você pegar o Alto da Compadecida, ela é uma obra que foi inicialmente visualizada por uma peça de teatro. Ela conta uma história também em progressão, mas hoje em dia toda obra, mesmo ela não sendo idealizada para ser uma peça de teatro ou para ser um filme, ela acaba sendo adaptada, né? E vice-versa, né? Uma obra, né? Uma peça de teatro, ela pode virar uma obra, né? Existe essa intertextualidade na arte. Mas só para a gente pontuar aqui, dessas peças, as que ficaram mais as formas, né? Os gabaritos que eram mais utilizados, a gente tinha ali a farsa, a comédia, a tragédia e o alto, a elegia, entre algumas outras delas. Isso aí na verdade era o foco, né? O que o autor buscava com aquela peça, né? A gente tinha lá a farsa e a comédia, que na verdade ela tinha uma função mais de entretenimento, assim. Mas qual que era a diferença das duas, desse tipo de peça, né? Na comédia, ela já era um vínculo mais próximo àquilo que algum evento que estava acontecendo, né? Então naquele momento ali, o autor dava nome aos bois, né? Então, enquanto na farsa era muito mais genérico, né? O que a gente vê muito parecido com o que a gente vê numa piada, né? Você pega um elemento aleatório
buscando que o autor ele identifique com alguma coisa ou com algum elemento da vida dele, não tem o nome de alguém específico, né? Não tem nenhuma figura pública e tal, diferente como era a comédia. Ao contrário da farsa e da comédia, a gente tinha a tragédia, né? Que a ideia era você trazer um sentimento de piedade, assim, um sentimento de horror no espectador. Então, normalmente a história, né, é legal que a gente tem esse sentimento cristão de que tudo vai dar certo no final, mas a tragédia ela não tinha esse foco, né? Então ela era um pouco mais voltada a despertar esse sentimento de piedade, ou que as coisas não dão certo, e trazer uma reflexão ao autor. Então, normalmente, o desfecho da história, a roupagem e o cenário, ela não era não era tão próximo do que estava acontecendo nas outras obras, né? Ela tinha já essa ideia de aparecer uma história que também pode ser real, né? Todo mundo passa por isso, mas que não era comum. Então, normalmente o desfecho da história ele era muito impactante para o público. A gente tinha também lá o Alton, que ele tinha um compromisso de uma peça, mas ele não tinha um foco muito aberto a um foco, se ele era político, se ele era um viés cômico, se ele era um viés religioso. Ele era meio uma mescla para passar uma realidade, né? Ele ficava ele não tinha esse compromisso de fazer o vínculo a um estilo só. Então ele podia passar em vários assuntos, né? E voltar ao mesmo, e não tinha obrigatoriedade de ser um evento canônico. Por exemplo, se a gente pegar ali o Auto da Compadecida, a gente vê bastante. Você vê bastante conceito de religiosidade, às vezes você vê uma impactante visão do autor a respeito de um cenário, né? Não existe essa obrigatória de falar, eu estou fazendo uma obra a respeito disso. A gente também via naquela época, um dos que a gente dos temas que a gente via também, Shakespeare fazia bastante. Ali, se você for ver, por exemplo, Romeu e Julieta, você tinha a elegia, quando a peça, né, ela tinha um enaltecimento, um engrandecimento da figura da morte de um dos personagens, né? Então isso, de certa forma, ele trazia esse sentimento de perda. Isso aí era associado à visão do espectador, né, de um dos personagens, e isso aí era bastante impactante para o autor. Tá legal? Mas assim, o interessante é a gente conhecer dessa parte desse grupamento dos gêneros dramáticos, que eles foram justamente construções que foram feitas inicialmente para serem utilizados ali como projeto para uma peça, né, que acontecia como atos, né? Então ele tinha toda uma construção específica para isso. Hoje perdeu um pouquinho dessa um pouquinho dessa função, até porque as mídias foram se adaptando. Então os outros tipos de arte eles vieram também para os palcos, né, e para as telas, e o que está na tela também. Então não existe uma obrigatoriedade. Porém, o que é mais interessante aqui a gente fazendo a análise é conhecer como é que funciona o gênero dramático, tá?